Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco do agro. Saiu pesquisa essa semana do agronegócio, né, da agropecuária, e a gente vai tentar aí ver o que acontece com o agro, que vai muito bem, obrigado. E lembrar para vocês uma coisa, né, que o agro não é nada pop e o agro não está aqui para alimentar a população brasileira. Então o vídeo de hoje vai ser sobre o agronegócio. Gente, antes de tudo isso aí, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, que tem vídeo de terça a sexta aí falando sempre de um assunto econômico importante. E para vocês não perderem nada, já se inscreve aqui no canal e vocês vão ver aí todo dia aí às 14 horas um vídeo novo sendo lançado. E o vídeo de hoje a gente vai falar da pesquisa aí do IBGE que faz o levantamento do agro, né? É o levantamento sistemático da produção agrícola brasileira, né, do IBGE. E segundo esse levantamento, a gente tem uma previsão aí de uma safra recorde para o final desse ano. É uma previsão de que a gente vai ter 328,4 milhões de toneladas sendo colhidas de grãos, não é da produção agrícola completa, mas dos grãos. Isso aí seria uma safra recorde. Um valor, por exemplo, para vocês terem uma ideia, 12% maior que 2024. 2024 sofreu muito por causa da questão do clima, né? Você teve as enchentes no Rio Grande do Sul, que prejudicou bastante a produção de soja, as queimadas também que prejudicaram muito a soja. Então a gente tem, com uma questão climática um pouco melhor esse ano, não tem aqueles efeitos adversos, não tem aqueles eventos muito marcantes no clima, por enquanto, até esse momento, a gente tem que a previsão é de que você tenha uma safra 12% maior, ou seja, 35,7 milhões de toneladas a mais do que a gente teve no ano passado. A gente tem aqui, para começar a falar com vocês sobre a questão do agro, um gráfico para mostrar o que deve ser colhido a mais esse ano. A gente tem ó, o feijão de primeira safra deve ter um aumento de produção de 31%, enquanto de segunda e terceira safra uma queda de 9,7% e de 1%. O arroz também deve ter aumento, 12,2%. Até pela questão que a gente está na segunda safra de feijão, a gente vê esse aumento de preço. Então está em 9,7% a menos de feijão colhido, por isso que o preço do feijão aumentou na última pesquisa do IBGE. A gente tem que o milho também deve se recuperar bem, tanto na primeira quanto na segunda safra, 12,5% a mais do que foi colhido no passado e 11,6% a mais do que foi colhido no passado na segunda safra. A soja foi a que mais sofreu no passado e deve recuperar bem a 13,3%. O trigo também, a gente está plantando trigo no Brasil, e um aumento de 7%. E o café arábica, já não bastasse os problemas de falta de oferta internacional por causa do Vietnã, aumento da demanda na China, a gente ainda vai colher menos café arábica esse ano. Então, uma queda de 7,5%. Lembrando que o café arábica não é o que a gente consome aqui no Brasil costumeiramente, né? O café arábica é o café que a gente exporta geralmente. A gente geralmente toma um café de menor qualidade, né? Mas mesmo assim isso daí influencia no preço do café. Então você vê ó, que o café realmente ajuda a explicar um pouco a questão da inflação do café que a gente está vivendo, mas a gente tem que feijão, arroz, milho, soja estão aumentando aí a sua oferta. E você vê que o que está acontecendo de fato é que a questão dos alimentos não tem nada a ver com o agro, porque o agro está melhorando nas suas principais colheitas e esses preços não estão sendo inflacionados. O que a gente vê é que o preço do arroz, do feijão, dos derivados de soja, eles estão tranquilos, eles não estão se elevando tanto. O que está tendo alta é preço de batata, preço de tomate, preço de cebola, de cenoura, são os hortifrutis. E esses itens não estão aqui
contemplados na sua alta maioria, na sua grande maioria, dentro da safra do agro. Então, o primeiro ponto para a gente refletir é o seguinte, que a questão de você tentar ajudar o agro, tentar melhorar o plano safra e outras questões, não vai resolver o preço dos alimentos, porque a origem da inflação de alimentos não é desses alimentos que o agro produz, é o pequeno produtor que produz os alimentos que estão com problemas. Então, fazer plano safra e melhorar ainda mais a vida do grande produtor agrícola, do agro, não vai resolver nada, gente. Não vai resolver nada. Só vai deixar os caras mais ricos. E vocês sabem que boa parte dessa plantação que a gente está observando aqui, ela não vai para a mesa do brasileiro, ela vai para exportação, principalmente a soja. Falando nisso, já vamos ver o outro gráfico para vocês verem um absurdo que é a área plantada brasileira. Esse gráfico aí está mostrando para vocês o que se produz aqui no Brasil, o que está a cultura, né, do Brasil na área plantada. De tudo que se planta no Brasil hoje, 49,1% é soja, ou seja, quase metade do que a gente destina de plantação para o Brasil é de soja. E o brasileiro não come tanta soja assim. Aliás, o brasileiro come muita pouca soja. O que o brasileiro consome de soja é o óleo de soja, que é o mais barato, inclusive, mas não precisa de metade das terras cultiváveis brasileiras para plantar soja. Vamos falar a verdade. Isso aí é para você vender para fora, principalmente para alimentar rebanho suíno na China, né? Porque eles consomem muita soja, né? A soja é utilizada aí como ração de rebanho suíno, principalmente na China. A China compra muito da nossa soja. E é para isso que a gente está gastando metade do território plantado brasileiro. Para alimentar o brasileiro? Não. Para alimentar porco na China. Olha que beleza. Aí a gente vê o milho também, o segundo lugar, 22,9%, quase 23%. A gente também não consome tanto milho assim. Consome milho, sim, mais do que soja até, mas não a ponto de você deixar quase 23% da área plantada para isso. Você vê, ó, arroz e feijão, ó, arroz é 1,8%, feijão 2,8%. Vamos combinar que arroz e feijão está muito mais presente na vida do brasileiro do dia a dia do que soja e milho. Mas você vê a irrelevância da área plantada de arroz e de feijão em relação à área plantada de soja e milho. É muito pouco. Até o trigo, ele tem mais participação. O trigo começou agora, o trigo 2,8%. Outra coisa que o Brasil planta muito, ó, cana-de-açúcar, 9,6%. Então a gente vê aqui, se a gente fizer uma conta rápida, 50, 60, 70, 80, quase mais de 80% aí basicamente, é para você plantar milho, soja, quase 80% é para plantar milho, soja e cana-de-açúcar. Ou seja, para colocar combustível no carro, porque a cana-de-açúcar que a gente tem aqui, a grande parte dela é para fazer etanol. Se não faz etanol, faz açúcar, mas não é para vender aqui para dentro, é para vender para fora. Então a gente gasta a nossa produção agrícola para alimentar rebanhos estrangeiros com milho e soja e para colocar combustível no carro. Para alimentar é muito pouco, ó. Você tem que, se a gente for pegar aqui, ó, fruta só 2%, arroz 1,8%, 2,8% de feijão. Então a gente destina muito pouco da nossa área plantada para consumo interno. Então, gente, o agro não alimenta o Brasil. O agro, a grande massa do agro, ela faz soja, faz milho, faz cana-de-açúcar. E isso aí não coloca comida na mesa do brasileiro. Então a gente tem uma agricultura voltada para fora. Isso aí é desde o Brasil colônia, tá? Então não é nenhuma novidade. Desde que o Brasil era colônia de Portugal, a gente tem que a nossa plantação é voltada para os interesses externos, é para alimentar outros povos, para alimentar rebanhos de fora do país. Então é isso que acontece, gente. Então a gente vê que com esses dados fica bem evidente que o agro vai muito bem, obrigado.
Isso não está resolvendo a questão de alimentos aqui no Brasil. E além disso, a gente sabe que o agro está produzindo para fora. Então, até a maneira que o agro planta é muito mais pensado para atender interesses externos do que interesses internos. Tá certo, gente? Vamos cestar então agora. Curtam o fim de semana com moderação. Se vocês gostaram desse vídeo, já dá o like, já dá o curtir. Se vocês acham que tem alguma coisa que eu preciso falar mais do agro, coloca aqui nos comentários. Se vocês quiserem também, se vocês esperaram até agora para ver se gostava do vídeo, para se inscrever no canal, se gostou também, se inscreve no canal. E a gente se vê aí na próxima terça-feira com algum tema interessante para a gente falar. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.